Senhoras e senhores, a Band, empresa que faz o Destiny, que também fez Halo, né? A empresa que meio que lançou a coisa de multiplayer em console com vários dispositivos e tal. A lâmpada de console. Ela foi acusada de plágio. E ela confirmou o plágio. Nossa. A gente vai falar disso e também vai falar do problema que a Sony tem com a iniciativa que ela teve de fazer jogos em live service. Porque a Sony comprou a Band. E comprou porque ela estava na iniciativa de tentar fazer jogos de live service, que são esses jogos que não acabam, esses jogos infinitos que vivem de microtransação, de vender passe de temporada. Provavelmente o mais famoso deles é o Fortnite, mas também você tem coisas como Roblox, Overwatch, agora o Marvel Rivals e outros do tipo, tá? Ela tentou fazer, deu errado, mas uma das coisas que a Sony fez foi comprar a Band. Tá? Porque eles precisavam de uma empresa que tinha, de fato, um know-how em fazer jogos live service, porque já tinha o Destiny, mas os problemas começam a aparecer. Começam não, são resultados de muita coisa. A artista fica chocada ao encontrar seus pôsteres, eu não sei se aqui é masculino ou feminino, porque eu tô usando o Google Translate, tá, gente? A encontrar seus pôsteres de 2017 na Maratona, não é Maratona, é Marathon, o jogo da Band. Uma grande empresa achou mais fácil pegar um design para imitar ou roubar meu trabalho do que me escrever um e-mail. E isso tem com atualização. O que aconteceu? Um usuário de Twitter, que é também designer, acusou o jogo Marathon, que é o novo jogo da Band, tá? Que é esse jogo que eles estão desenvolvendo agora debaixo do guarda-chuva da Sony, de roubar coisas que esse designer tinha feito. A gente pode abrir aqui e você pode ver aqui no exemplo que eles colocaram no Twitter, que tem vários assets que foram retirados. Se você pegar aqui, por exemplo, se você pegar esse detalhe aqui embaixo, né, das duas setas, é um designer que já existia, um design que já existia. Se você pegar também essa combinação de logos aqui que aparece também no jogo, é uma coisa que esse designer tinha feito. E não só isso, você tem também uma cópia de uma série de conceitos que o designer também já tinha desenvolvido, e a galera pode verificar isso daqui, porque aparentemente está no jogo, e os jornalistas, de fato, a mídia, o pessoal que correu atrás, identificou a data dos posts desse designer aqui, de fato identificaram que a coisa foi copiada. E aqui tá. Como algo assim pode acontecer? Uma possibilidade é que a arte tenha sido usada para elementos de espaço reservado que deveriam ser substituídos ou revisados posteriormente, mas nunca foram. Deixa eu explicar. Marathon é esse jogo que tá em alpha agora, se eu não me engano, da Band. Não é a versão final dele ainda, mas é um jogo que é um extraction shooter, que chama o gênero dele. E ele tem essa característica, esse design gráfico, essa linguagem gráfica que vocês estão vendo agora, que de fato remete a muita coisa do trabalho desse artista que ele tinha feito. Alguns posts aqui a galera identificou que tinha saído em 2017. E parece que alguém foi lá e pegou. Isso que a Kotaku falou de, provavelmente da coisa poder ser um placeholder, que chamam, que alguém vai lá, coloca uma arte qualquer para depois substituir e alguém esqueceu, pode ser o fato porque o jogo tá em alpha, tá? Não é a versão final dele ainda. Se eu não me engano, você pode jogar o jogo, tá aberto para jogar, mas é aquele negócio tipo Early Access, até onde eu sei. E mesmo a galera que jogou, acho que muita gente falou que não gostou do jogo. Eu particularmente não gostei da linguagem visual, linguagem gráfica dele. Tá muito estranho. As cores estão muito estranhas. Eu, de fato, não gostei. E a galera que jogou, eu vi de algumas pessoas que gostam desse gênero de extraction shooter, diz que o jogo, por enquanto, tá muito genérico e a gameplay dele não é divertida. Mas vocês estão vendo aqui a linguagem gráfica dele. E, de fato, se a gente voltar aqui pro trabalho desse artista, você vê que tem muita coisa ali, né? E coisas específicas, tá? Mas a gente teve uma atualização disso, do dia 16, ou seja, foi de hoje. A Band respondeu e atribuiu o incidente a um ex-funcionário. O estúdio afirma que está entrando em contato com o artista em questão e realizando uma análise completa de seus recursos de jogo para Marathon. Aqui eles não traduziram para maratona, pelo menos. Investigamos imediatamente uma suspeita sobre o uso não autorizado de decalques de artistas em Marathon e confirmamos que um ex-artista da Band os incluiu em uma folha de textura que acabou sendo usada no jogo. O estúdio publicou no X. Mas esse problema todo, isso é uma coisa muito grave de acontecer, porque a gente está falando aqui de um estúdio bilionário. Acho que, se não me engano, a Sony pagou mais de 3 bilhões na Band, muito uma coisa dinheiro, assim. meu Deus. E isso entra numa grande outra discussão que a gente está vendo, que tem um problema na Band, que vários ex-funcionários já falaram, o motivo de, mesmo depois da aquisição pela Sony, várias pessoas com experiência na casa saíram.
Isso é uma coisa grave, porque normalmente quando você compra um estúdio, você não está comprando só pela IP deles. Pelo menos esse não era o interesse da Sony, porque muita gente compra o estúdio só para ter direito aos jogos que esse estúdio tem, né? Mas eles compraram esse estúdio por conta da expertise que essa galera tem de fazer live service, que é um movimento que eles fizeram há um tempo atrás. E essa galera saindo, de fato, se elimina um dos motivos da compra, que é o know-how, né? Porque o know-how tá na cabeça de quem faz. Se essa galera sai, você perde. Mas o que acontece? Isso vem de outra notícia que a gente teve em março. Ex-CEO do PlayStation diz que deixou a Sony em parte por causa da mudança para modelos de serviço ao vivo, a live service, esses jogos que não acabam, tá? Microtransação e tal. Ele foi o CEO da Sony, presidente do conselho da Sony Worldwide Studios. O negócio ali é meio complicado em termos de como é que funciona a tomada de decisão. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Ele teve outros cargos também, até onde eu sei. Quando o Shawn Layden deixou a Sony em 2019, foi um choque para os fãs do PlayStation. Layden passou mais da metade de sua vida na empresa. Ele é um cara que veio da Sony Japão, tá? Apesar de não ser japonês. Ele passou 32 anos, caramba, mais da metade de sua vida. Com os últimos anos em altos cargos executivos, incluindo presidente e CEO da SCA, é Sony Computer Entertainment América, não sei, perdão, e presidente do conselho da Sony Worldwide Studios. A saída abrupta de Layden ocorreu pouco antes do lançamento do PlayStation 5. Na época havia rumores de uma disputa entre ele e o presidente da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Layden posteriormente desmentiu os rumores, dizendo a Bloomberg que havia saído por exaustão e que sentia que era um bom momento para colocar um ponto final no assunto. Porém, o ex-chefe do PlayStation concedeu recentemente uma entrevista ao Save State Plus e disse que, além de ser apenas uma questão de tempo, ele discordava do foco crescente da Sony na monetização contínua, incluindo jogos em streaming. Jogos em streaming e em modelos de assinatura não eram uma boa opção para ele. Aí ele fala aqui o porquê dele, que ele queria focar em jogos que não eram de live service e tal. E esse é um problema que a Sony herdou do ex-presidente de Interactive Entertainment. Se vocês não lembram dele, Jim Ryan era esse sujeito aqui, ele se aposentou da Sony. Eu não sei se ele se aposentou ou foi aposentado, porque as escolhas que ele fez foram comprometedoras para a empresa, e eu vou mostrar algumas delas aqui. Ele foi o executivo puxando a Sony para fazer um negócio de live service. A Sony fez um investimento gigantesco em live service, e eu acho que um dos motivos da gente não ter visto jogos da Sony, se não me engano teve algum grande esse ano, acho que não, né? Enquanto você tá vendo lançamentos muito bons em serviços como o Game Pass do Xbox, a Xbox teve 2 grandes lançamentos desse ano, que foi o remake de Oblivion e também o Expedition, o Doom. Da Dark Ages, e o fato deles terem colocado no primeiro dia, né, no lançamento, o Expedition Territory, como a Nilce lembrou aqui, no Game Pass, foi vitórias muito grandes para a marca Microsoft. A gente está vendo talvez aí uma falta da Sony nesse período, né? É porque muito do investimento da Sony, anos atrás, porque a gente vê agora as coisas sendo colhidas agora, foi para tentar fazer um jogo em serviço, em live service, que funcionasse. Porque se você tem um desses, é uma fonte de dinheiro infinita. Só que tem um problema. O Jim Ryan puxou para isso, e esse foi o resultado deles. Eu queria agradecer aqui ao cara que postou aqui no Etc. Deixou pronto pra gente. Primeiro, um jogo funcionou, que foi o Arrow Red Game Studios, o Helldivers, que se não me engano não é da Sony, mas Sony foi publisher. Esse daqui funcionou de fato. Mas aí você teve o Band Studios com um jogo Game as a Service, que foi cancelado em 2025. A Bluepoint ia fazer um jogo de live service do God of War. A Bluepoint é a empresa de remake, tá, gente? Se não me engano, é do Demon's Souls ela fez também o Shadow of Colossus. Ela ia fazer um live service do God of War. Cancelado. A Band tá fazendo o Marathon, que é esse que tá dando os problemas que vocês estão vendo aí. Inclusive problema de interesse dos jogadores, tá? Tá baixíssimo, mas eles estão em alpha, em beta, se não me engano, não é a versão final. A Band também ia fazer o Payback, foi cancelado. Eu não sei se era um jogo como serviço, mas foi cancelado. Fire Sprite ia fazer um jogo as a service do Twisted Metal. Esse eu queria jogar, foi cancelado. Firewalk, o Concorde, que provavelmente é o maior fracasso da história da indústria dos videogames. Um jogo que, se eu não me engano, em menos de 2 semanas foi tirado do ar. Concorde, tipo assim, não tem como você exagerar o fracasso que foi Concorde. É dessa leva também, Jim Ryan. Depois, Guerrilla Games ia fazer um jogo do Horizon Online, que eu não sei se vai... Que passo que tá, pelo menos nesse momento, até janeiro desse ano, eles não tinham a resposta. Heaven Studios também tem alguma coisa para ser anunciada, que eu não sei em que perna tá. A Insomniac ia fazer um Spider-Man também,
que foi cancelado. Eu não sei se isso era um live service, não sei qual era o nível de elementos online dele. London Studios ia fazer uma nova IP multiplayer e o estúdio foi fechado. E o London Studio é o pior, por causa disso aqui, ó. CEO da Sony PlayStation, Jim Ryan, esteve no PlayStation London Studios há 6 dias. Ontem ele anunciou o fechamento do estúdio. Fecharam o estúdio e demitiram geral. O cara tá 6 dias antes tirando foto com a galera. Beleza, esse jogo foi cancelado. E também teve um da Naughty Dog, que seria o The Last of Us Factions Online, que foi cancelado em 2023. Na verdade, eles começaram um trabalho nisso, mas parece que teve uma movimentação dentro da Naughty Dog, da liderança, para falar assim, a gente não tem capacidade de fazer esse jogo, não tem especialidade para fazer esse jogo, não tem intenção de fazer esse jogo, e isso só vai atrapalhar a gente. E cancelaram. Parece que isso daqui teve uma resistência apesar deles terem começado o trabalho no treco, teve uma resistência da liderança. Porque a Naughty Dog, para manter o serviço como live service, né, eles teriam que expandir muito a empresa. Está muito além da capacidade deles. Para você fazer um jogo de live service, não só você tem que ter a vontade da galera, mas você tem que ter um know-how também. Você não pode pegar a galera que faz jogo de narrativa, né, e coisa do tipo, e faz um live service que funciona. Porque live service é muito complicado, você tem que cuspir conteúdo o tempo inteiro, as coisas têm que ser muito rápidas, você tem que pensar como isso funciona na estrutura do jogo, o planejamento é muito complicado, tem que ter muita experiência e conhecimento para fazer. Então, assim, eu acho que essa coisa do Marathon, até esses problemas de gerenciamento, a Band perdeu muita gente capacitada, tá? A ponto de ter entrado no jogo coisas copiadas da internet. E eu acho muito engraçado qual foi o nível da cópia? Porque se você olhar as coisas que foram copiadas, e a Band tem um histórico de já ter copiado coisa, tá? Já armas do Destiny, teve umas coisas assim. Se você olhar aqui o que foi copiado e depois olhar a linguagem visual do jogo, não parece que foi só uma textura. Porque a linguagem visual do jogo é muito parecida com essa arte desse cara. Até que ponto essas coisas foram tiradas do cara? Talvez esse cara tenha inspirado a linguagem visual do jogo inteiro. Mas esse problema de gestão, essas coisas que potencialmente podem ter sido geradas por conta de gente que saiu do estúdio, essa perda de massa cinzenta, né? No fim das contas, eu acho que é um resultado geral dessa política do Jim Ryan, dessa movimentação de tentar fazer jogos live service, jogos como serviço de qualquer jeito, né? Com investimentos absurdos. Tipo assim, 12 projetos começados, alguma coisa assim. E agora acho que a Sony tem um problema sério para resolver. Nossa, aí foi um dinheiro violento nisso aí, hein? Foi. Concorde foi milhões. Porque teve não só o custo de desenvolvimento, mas eles pagaram milhões na compra do estúdio. Então você vai ter um CEO sendo promovido e ganhando aumento e uma galera sendo demitida. Parece que ele foi aposentado. Ele vai lá pegar o bônus dele, realizar ali as opções dele, não é mesmo? Vender as açõezinhas, sair milionário. E a galera perde emprego.